A gente está de volta aqui com o nosso programa Mais Saúde. Doutora Cíntia de Oliveira sempre trazendo dicas legais. A gente já viu aqui que esse negócio de comer em 3 em 3 horas não dá muito certo, né? Se o objetivo é emagrecimento, realmente não é uma boa estratégia. Isso é um mito, é uma fake news. É uma fake news. Não é? É uma fake news. Então, como a gente explicou naquele programa da resistência à insulina, o grande hormônio, digamos assim, o fator hormonal principal envolvido na obesidade é exatamente o excesso do estímulo do hormônio insulina. A insulina é o hormônio mais anabolizante que existe. Então, ele nos faz engordar. A insulina faz a gente estocar energia dentro da célula na forma de gordura. Entre outras funções. Não estimulando a insulina. Por isso que o jejum intermitente é tão benéfico nesse sentido. Logicamente, você não precisa fazer jejum intermitente para emagrecer. Inclusive, inicialmente, o jejum não foi utilizado com esse propósito. Porque daí, quando a gente pensa isso, não é uma espécie de eu vou ficar ali desnutrido? Não, incrivelmente não. Então, na verdade, você tem que ter muita atenção com o que você come na janela alimentar. Nós não estamos falando especificamente do jejum, né? Mas o fato de você não comer de 3 em 3 horas, em absolutamente nada lhe traz desnutrição. Do ponto de vista evolutivo, se nós formos pensar, a gente está aqui há milhões de anos. A agricultura existe no máximo há 40, 50 mil anos, que é a domesticação dos grãos, né? A partir daí que a gente começou a ter comida mais disponível e abundante. Geladeira, então, é uma coisa muito mais nova, muito mais recente, né? Então, num passado muito antigo, nós evoluímos aqui na Terra fazendo longos períodos de jejum e só nos alimentando quando a gente conseguia caçar ou coletar. E em determinadas regiões do planeta, onde é muito frio e onde há escassez de alimentos, era muito natural que se ficasse em jejum por longos dias. Então, do ponto de vista evolutivo, a gente sabe que nosso DNA foi projetado para viver dessa forma. O que não foi projetado é para a gente viver hiperalimentado, comendo o tempo inteiro e de 3 em 3 horas, principalmente alimentos que estimulem tanto a insulina, açúcares, farináceos, que foi o que a gente esteve abordando nos últimos programas. Isso, de fato, foi o que ocasionou o boom a epidemia de obesidade, de diabetes, que a gente está vendo aí hoje, né? Então, as pessoas comendo o tempo inteiro, a gente praticamente não tem mais nem a janela noturna de jejum, né? Sim. Que nem a gente falou, às vezes, o máximo que a pessoa fica sem se alimentar é 6 horas, que é o tempo que dorme, né? Tá comendo o tempo inteiro, o dia inteiro. Como a gente explicou que a insulina alta é um hormônio que favorece o seu armazenamento, o seu estoque de energia, de gordura, da mesma forma, quando a sua insulina está alta, ela bloqueia o uso da sua gordura, ela bloqueia a lipólise, a quebra da gordura. Então, se você come o tempo inteiro, de 3 em 3 horas, e estimula a sua glicemia, ela está sempre alta, a sua insulina sempre alta, o que você não consegue fazer? Usar a sua gordura como fonte de energia e, com isso, você bloqueia o emagrecimento. Então, para a grande maioria das pessoas, comer de 3 em 3 horas, especialmente alimentos ricos em carboidratos, açúcares, é a pior estratégia que você pode fazer para emagrecer. Tiro no pé. É a pior estratégia. Não é? Por exemplo, o que você poderia comer, né? E nós vamos falar sobre isso, algumas dietas que focam exatamente nessa questão, na insulina. A dieta, por exemplo, cetogênica, que é uma dieta de muito baixo carboidrato, alta em gorduras boas e quantidades adequadas de proteína. Ela é normoproteica, como a gente chama. A dieta cetogênica, por você ingerir uma quantidade muito pequena de carboidratos, você não estimula tanto a sua glicemia, não estimula tanto a sua insulina, você continua comendo, só que mais proteína e mais gorduras boas, logicamente não em quantidades exageradas, né? Você continua comendo e com isso emagrecendo, né? Isso a gente tem visto muito nas redes sociais, né? As pessoas que fazem cetogênica são grandes apaixonados, digamos assim, defensores da dieta e propagam os seus benefícios e emagrecimento, enfim, é por esse motivo. Quando você fala dessa situação de exagero, é muito engraçado, porque daí tem gente que acha que comer uma pratada de salada, de legume em grande quantidade. Ah, não, mas isso aqui só é salada, isso aqui só é uma batata, isso aqui só é isso. Tem que ter cuidado também, né? Essa grande quantidade aí também, você também pode estar dando um tiro no pé. Exatamente. Então, às vezes a pessoa faz uma dieta cetogênica, uma dieta low carb e não emagrece. Exagera na proteína, come proteína demais. A gente sabe que proteína pode ser convertida em glicose no fígado. A pessoa come gordura demais, aí também é uma estratégia ruim, acaba compensando, né, a falta de estímulo da insulina com um excesso de outro nutriente. Então, o excesso de qualquer dos nutrientes sempre vai ser ruim, sempre vai ser
o tiro no pé, não vai funcionar. A gente tem mania de falar, né? A gente como brasileiro, que a comidinha ideal do brasileiro é o quê? É a carninha, o arroz, o feijão, no máximo uma saladinha e o macarrão, que é o que mais ou menos todo mundo come ali no seu dia a dia. Exato. Isso é bom? Dependendo da quantidade, também pode ser um tiro no pé? Essa nossa alimentação. De um modo geral, o que a gente está vendo hoje na população brasileira como na população ocidental, né? 60% da nossa população está obesa ou com sobrepeso, o que significa que a nossa base da alimentação está com algum problema. A base da nossa alimentação realmente são os carboidratos. Então a gente acorda, café da manhã com pão, tapioca, cuscuz e por aí vai. No almoço é arroz, feijão, macarrão, batata e uma farofinha por cima. Então é carboidrato pra caramba. Ainda come uma sobremesinha, come um doce, à tarde come um bolo, come um salgado. De noite muitas vezes é a base de pão. E quando a gente traz para nossa região, aqui para nossa cidade, para nossa realidade, a farinha está presente em todo tipo de alimentação. E é um alimento assim de altíssimo impacto glicêmico, né? Eleva pra caramba a sua glicemia. Aí já vai para a né? situação lá do intestino, que a gente já falou em outros programas, constipação, a farinha trava tudo ali. Então, é muito comum isso, é muito comum. Um problemão. Exatamente. Então, é o equilíbrio, conhecer o seu corpo. Existem pessoas que toleram quantidades maiores de carboidrato, é o famoso magro de ruim, que todo mundo conhece, Não abençoado. Não tive essa sorte. Todo mundo conhece um abençoado. O que é o magro de ruim? Então, a gente acredita que seja exatamente o oposto, aquela pessoa que tem altíssima sensibilidade à insulina. Qualquer carboidratozinho que ele come, ele tem um ajuste muito preciso nessa quantidade de insulina que o pâncreas secreta, na quantidade de glicose que ele usa e armazena. Ele consegue ter um equilíbrio muito perfeito, que a grande maioria das pessoas, porque não fomos projetados dessa forma, né, como a gente falou, do ponto de vista evolutivo, nós não conseguimos lidar com essa quantidade tão grande. Mas essas pessoas abençoadas, e que são a exceção, podem comer muitas vezes doce e carboidrato pra caramba e não engordam, né? Mas são a exceção, realmente. Quando a gente fica de propósito mesmo, assim, ficar sem comer, né? O jejum intermitente lá. A gente pode beber água? Deve. Porque daí tem gente que... Existem vários tipos de jejum. Nós vamos falar sobre isso especificamente. Existe o jejum calórico e o jejum metabólico. No jejum metabólico, o propósito é exatamente não estimular a insulina. Então, existe ingesta de caloria de alimentos que não estimulam a insulina. Por exemplo, gorduras, né? Triglicerídeos de cadeia média, como a gente chama, que é um componente do óleo de coco. Existem suplementos à base disso. E o jejum calórico, a maioria dos estudos admite uma quantidade de calorias pequena. Existe até uma dieta que simula o jejum, que se chama Fast Mimicking Diet, que você tem uma ingesta de calorias a grande maioria proveniente de legumes, verduras, né, de muito baixo amido, que a quantidade de calórica é tão ínfima e o estímulo da insulina é tão pequeno que ele tem o mesmo efeito do jejum. Então, jejum não necessariamente é não comer nada, entende? Então, principalmente bebida não calórica, água, chá, café não adoçado. Existe um caldo de osso também que é bem popular, as pessoas falam muito nas redes sociais, que é fantástico, tem uma série de nutrientes ali, de minerais que ajudam a pessoa não se sentir mal durante o jejum. Muito pouco, né? Tem mais gordura, então não estimula a insulina. Legal. Entraria naquela história do jejum metabólico, né? Tu tens todos os benefícios do jejum por não estimular a insulina, né? Muito embora nem sempre você vai ter o mesmo grau de emagrecimento, mas ainda assim tem os benefícios, tem as vantagens. Ou seja, tem um mundo aí pela frente. Tem um mundo Legal. de possibilidades. Então, não existe só um tipo de dieta, não existe uma dieta que funcione igual para todo mundo, né? Como nem a gente falou, a grande maioria das pessoas provavelmente se beneficiaria de uma dieta mais natural, de alimentos de verdade, comida de verdade, aquilo que a gente vem falando há vários programas, de mais baixo carboidrato mais proveniente das frutas, das verduras, dos legumes, né? Dos grãos integrais, né? Menos açúcares. Então, essa dieta, quanto mais próxima da alimentação saudável, natural, não industrializada, tendendo a ser melhor a sua saúde e a sua composição corporal. E a quantidade que você pode comer é individual, você tem que observar e conhecer seu corpo.
Olha, a gente está aprontando aí vários programinhas para a gente falar só sobre isso, inclusive se você tiver já dúvida, né? Muita gente tem isso, qual que é a dieta que é perfeita para mim? Por isso que tem que buscar um especialista. Qual é a estude, melhor? É a dieta. Qual é a melhor dieta que existe para emagrecer? Que dá certo para emagrecer Qual é a rápido? melhor dieta que existe para ganhar massa magra? Não existe uma dieta, existe a melhor dieta para você, que tem que levar em consideração todo o seu corpo, a sua rotina, né? As suas preferências pessoais, né? Que se encaixe no seu estilo de vida. Então não existe uma só dieta que funcione para todo mundo. Existe um perfil de dieta que os grandes estudos mostram que parece ser benéfica para grande parte da população. Por exemplo, a dieta do Mediterrâneo é uma das dietas mais estudadas e mais validadas cientificamente, né? Como sendo uma dieta saudável. Mas não precisa todo mundo seguir essa dieta. Então, isso é muito particular, é muito individual. Doutora Cíntia, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.